Tá no ar o Unisul TV Esporte nessa sexta-feira, 3 de setembro de 2010. No programa de hoje, as informações sobre a sexta rodada do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. O Atlético Tubarão jogando fora de casa e o Leão do Sul joga domingo em casa, buscando a sua primeira vitória na competição. Vamos falar sobre o campeonato de kart, definido os 6 finalistas na noite de ontem. A gente fala também sobre uma discussão na Câmara de Vereadores, discutindo sobre Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina e também falando sobre as praças esportivas. Nós vamos trazer mais detalhes. Vamos falar sobre a corrida da Ferrovia Tereza Cristina, corrida rústica que acontece nesse domingo. Fique ligado no Unisul TV Esporte de hoje. Começando o Unisul TV Esporte, você de casa já sabe, pode participar do nosso programa, os nossos contatos pelo nosso endereço eletrônico, unisultveesport@unisul.br, aqui no nosso rodapé, espaço aberto para você participar, e o nosso portal de internet, tvsulsc.com.br, onde você também pode enviar fotos. Vivian, Matheus, mais uma semana chegando aí, sexta rodada do Campeonato Catarinense. Vamos aos destaques de hoje, Vivian. Bom dia, a pedreira que o Ercílio Luz vai pegar contra o 15 de Indaial no fim de semana em casa. Jogo para encher o estádio. Tomara que o torcedor continue confiante no Ercílio, né, Matheus? O destaque é para a audiência que teve ontem na Câmara de Vereadores para discutir a situação do esporte em Tubarão, a situação das praças esportivas em Tubarão. O negócio vai ser muito produtivo se não parar por aí, se continuar sendo discutido publicamente para buscar situações de melhoria de uma situação que, claro, não está nada boa. Então tá, vamos começar a falar sobre Campeonato Brasileiro. Temos mais uma rodada, Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a 19ª rodada nesse fim de semana e vamos trazer então os jogos que nós teremos. O Avaí entra em campo também mais uma vez. A rodada é completa. Vamos lá, no sábado tem Corinthians e Goiás, tem Botafogo e Grêmio no Engenhão. Bom jogo, hein? Botafogo e Grêmio. O Grêmio tentando subir, o Botafogo tentando se manter no G4. O Vasco vai ao Nordeste, joga contra o Ceará. No domingo tem Avaí e Atlético Paranaense. Temos Flamengo e Santos no Maracanã, últimos jogos no Maracanã. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Guarani e Fluminense, Internacional e Grêmio Prudente, jogando no Beira-Rio. Atlético Mineiro e São Paulo, outro bom jogo. E o Atlético Goianiense enfrentando o Vitória. E o Avaí recebendo o Atlético Paranaense, joguinho para fazer 3 pontos. Jogo para quem está precisando voltar a vencer no campeonato aí, que aproveitar a partida, pegar um time que está ali, saiu da zona de rebaixamento, mas está ali por perto e tal. Acho que é um jogo interessante para o Avaí voltar a vencer em casa, somar ponto em casa. Um jogo bom para o Avaí, né? E o Fluminense e o Corinthians segue aquela luta, né? O Corinthians tem um jogo a menos. Teoricamente, se vencer o Vasco, fica a 1 ponto do Fluminense. Por enquanto está 4. Mas virtualmente, se o Fluminense tropeçar e o Corinthians tiver um bom resultado, depois o Corinthians fica dependendo dele para assumir a liderança. Então o Fluminense tem que começar a vencer fora agora também, como venceu o Goiás. Mas tem que recuperar os 2 pontos perdidos no Maracanã. A briga tá boa. O Fluminense acho que já passou daquela fase, aquela arrancada que estava vencendo tudo. O Fluminense já empatou com São Paulo, já empatou com o Palmeiras agora também, já começou a dificultar um pouquinho. O Fluminense estava encantando muito pelo ataque que tinha, agora consegue deixar o Fred no banco, por enquanto pode oscilar ali entre o Washington e Fred, mas a questão do Fluminense... Não, o Fred tá machucado, né? Não tá mas daqui a pouco ele melhora e algum dos dois vai ter que ir pro banco, mas isso é uma prova que o Fluminense tem elenco, né? As equipes que tem elenco... Só que o elenco do Fluminense, ele tá do meio pra frente, né? Aquele destaque ali, meio tem Belete, na frente tem o ataque ali, a defesa não tem tantas opções. Exatamente, assim. O Fluminense ele tá tomando gol sempre no fim do segundo tempo, tá deixando escapar a vitória, foi por causa disso que tá deixando empatar. Tem que prestar atenção um pouquinho nisso também. E abra um olho também no Santos, né, Matheus? Venceu ontem o Avaí e o Santos já começa a subir. Exatamente, venceu o Avaí ontem. Tá ali na briga, brigando pelos primeiros lugares. É um time que não tem interesse em se manter em G4, porque já tá na Libertadores do ano que vem. Então, estando lá na frente, certamente vai brigar pelo título, até porque, claro, perdeu o Robinho, né? Porque voltou, agora foi pro Milan, né? Voltou pro futebol europeu, foi pro Milan, perdeu o Ganso também, porque tá machucado. Perdeu o André, então é um time que também foi pra Ucrânia. Mas é um time que tem qualidade. Claro que perdeu o Wesley também. O Wesley também perdeu boa parte do seu poder ofensivo ali, mas ainda é um time de qualidade
E mantendo o Santos e o Inter lá no G4, nosso G4 vira G6, né? O sexto colocado indo para a Libertadores. O que a gente fala, dependendo da posição do Inter e do São Paulo, do Santos, é G3 ou G6. Então vai ficar... Pode ser G3, se um time brasileiro for campeão da Copa Sul-Americana e nem o Inter nem o Santos terminarem lá entre os primeiros, aí são só os 3 primeiros, né? Vamos falar agora sobre os jogos do SESI e a modalidade de hoje que a gente vai falar é o futsal livre. Tivemos a primeira rodada nesse meio de semana e a gente traz os resultados aí, os jogos sendo realizados no ginásio Ases. A Icon foi derrotada pela Itagrez B, não tem nada de casa nem fora, né? Os jogos foram no ginásio Ases. 5-3 para a equipe da Itagrez, a equipe B da Itagrez. A Becauser venceu a Tractebel 5-3 e a Librelato venceu a Zumplast, goleou a Zumplast 4-0, vitória da Librelato. Jogos do SESI, a modalidade futsal livre. A segunda rodada acontece na próxima quarta-feira e a gente trazendo aqui detalhes sobre os jogos do SESI. Antes de encerrar esse bloco, a gente faz um convite especial para o pessoal que quiser participar do campeonato do Wilson's Sport Ball, é a 6ª edição, acontece lá no bairro São João. Então o pessoal pode falar com o Wilson, também com o Rafael, o pessoal lá sempre aberto, sempre a receber toda a turma. Além do pessoal que já joga durante a semana, as empresas podem participar do já tradicional campeonato do Wilson's Sport Ball. Vamos para o intervalo, vamos falar sobre o campeonato de kart. Hoje tem a corrida rústica da Ferrovia e também vamos falar sobre o catarinense. A gente já volta.